Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao curso de Sociologia Criminal, hoje a gente vai fazer uma análise mais panorâmica dessa questão relacionada aos modelos sociológicos. Vocês viram que a questão relacionada à criminologia, como um núcleo de saber, surge por essas investigações inicialmente desenvolvidas na Europa e com base na metodologia aplicada lá na escola produtiva italiana, mas que encontrava concordância em diversos núcleos de pesquisa europeus que faziam análises estatísticas, né? E sempre concentrando boa parte desses estudos nas prisões. Existem alguns modelos sociológicos que eu queria aqui alertar, né? Modelos de natureza monolítica, né? No sentido de uma identidade funcional emprestada à sociedade, e a gente poderia alertar como pai de tais modelos o Emile Durkheim, né? Que a gente vai tratar daqui a pouco, principalmente nesse trabalho aqui da divisão do trabalho social, e um outro estudo também importante para a criminologia, que é o suicídio. É um estudo interessantíssimo, e depois a gente vai explicar por quê. Não é? Então, esses estudos do Durkheim acabam também influenciando em boa tônica a criminologia norte-americana, em que ele vai até se opor à perspectiva positivista original, essa perspectiva da normalidade, do desvio, dessa visão do crime como um fato anormal. E Durkheim é um dos primeiros a dizer que não, que o crime é um fato normal que ocorre em qualquer comunidade, porque se trata exatamente de um elemento funcional nas sociedades. Para que se confirmem as normas e os valores, são necessários os desvios, né? Pela perspectiva de que as virtudes se aprendem pelos vícios, né? Ou seja, você precisa dos desvios para que os valores sejam efetivamente confirmados e a sociedade demonstre essa confirmação. Se a sociedade não demonstra essa reação, e havia inclusive uma outra questão que ele coloca, que não existe desvio sem reação social. Se não há mais reação, é porque houve uma certa normalização com relação àquela conduta, ela não enseja mais conflito, ela não enseja mais um desrespeito, não é? E aí você está diante de uma normalização da conduta e, portanto, da sua absorção como um tipo de relação ou de fato socialmente aceito. Isso vai até na tônica de alguns historicistas que, como o Ieren, né, que dizia que a história da pena é a história da sua constante abolição. Ou seja, à medida que nós avançamos em termos civilizatórios e em termos também de construção da norma penal, há uma tendência à abolição, né, criminal de figuras que no passado talvez tenham ensejado, né? Imagine o passado inquisitorial católico, né? Influenciou inclusive algumas legislações locais, exatamente por uma adesão cristã, não laica, onde a bruxaria, onde elementos relacionados a essa ação da bruxaria, o próprio incesto e outros eram tidos como crimes, e hoje já não são mais. Podem até afetar, como é a questão do incesto, uma questão moral, mas na dogmática ele não se insere mais com uma tipificação.
E olha que foi conforme Freud, quando Freud explica também a genealogia do crime, diz que o crime é produto da moralização social, é um outro vetor aí que tem a ver com os impulsos e os sentimentos, né? É o vetor aí psicológico também de uma explicação do crime. E aí ele diz que primeiro se criam os chamados tabus, exatamente como um elemento de moralização da comunidade. Óbvio que isso tem por interesse algum valor que está ali por trás, né, do que se está protegendo ou querendo gerar, né, um paradigma de condutual, né, onde as pessoas seguem esse paradigma, tem alguma coisa por trás da experiência que indica a necessidade de construção desse tabu para a existência do grupo. O grupo, através das suas relações de trocas e das relações de convivência, vai construindo o seu tabu, né? E isso é moralização das relações. As relações. Então, Freud dizia que o crime, na sua forma original, tinha sido o incesto. Algo que também é descrito por Claude Lévi-Strauss, né, quando faz até vi agora a coleção do Lévi-Strauss, o pessoal mandou para mim na Amazon, por conta do câmbio tá a R$ 10.000, toda a coleção completa dele, né? Eu disse, não, vou deixar para outra ocasião, é impossível comprar agora. Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Não dá. Embora tenha alguns textos assim que eu acho fundamentais para a gente nessa perspectiva da análise também das sociedades ameríndias, né? Ele faz dessa análise das sociedades primitivas, ele se insere nessa perspectiva também do Freud e vai lá e observa essa perspectiva da criação dos elementos morais como as primeiras fórmulas proibitivas e faz parte da convivência social, né? Tem um autor que vai meio que questionar isso, principalmente essa perspectiva do incesto como um elemento original, né? Que é o Malinowski. Malinowski se volta contra o texto Totem Tabu de Freud, no seu texto Crime e Castigo na Sociedade Selvagem. Crime e Castigo na Sociedade Selvagem. E ele diz que boa parte das regras sociais existem, primeiro, pelas relações de comércio, de troca. Não necessariamente seriam, em tese, regras internas voltadas para a adesão do grupo na formação de sua identidade moral. Geralmente são expostas na relação do grupo com outros grupos, e aí ele vai fazer essa análise também das situações de troca nas sociedades polinésias, né, de realização do comércio, que é mantido, né, com um ritual. Isso aí é a antropologia, né, a análise antropológica, onde ele diz que não necessariamente se pode dizer que o incesto é o primeiro elemento de moralização da sociedade. Existem outros elementos que podem estar aí presentes. Embora Freud disse que quando você torna o incesto um tabu e proíbe e o submete a essa proibição, você cria aí o crime. A invenção do crime vem dos efeitos, das consequências que são extremamente severas, né, para esses tabus e, sobretudo, para o incesto, cuja consequência geralmente era a morte, né? A demanda com relação à morte. Também a Ana, ele fala disso também, mas ele tem um texto que antecede, eu estava até com ele por aqui, é Totem e Tabu, onde ele fala bem direitinho disso.
né? É até que vocês acham que conseguem baixar pelo sistema aí, fácil, né? Então, ele vai detalhar isso aí, né? Com maior clareza, inclusive, aí fica mais claro entender como a criminalização ela está vinculada muitas vezes a essa questão relacionada às formas de socialização e à moralização, né, da comunidade. Então, há uma importância nesses estudos. Veja, são estudos bem paralelos à questão da escola positiva, que via sempre uma anomalia e, de certa maneira, mantém aí a ideia de desvio, mas Durkheim vai além, porque ele diz, não, o crime é um fato normal, ele faz parte da dinâmica de uma comunidade que sempre tem conflitos e como um desvio, não existe desvio, não existe crime sem reação social. Essa reação social demonstra que a comunidade mantém a sua união, o seu consenso moral para lidar com aquele conflito. E aí confirma os valores que a identificam. Então, o crime ele vai servir, ele tem uma dinâmica funcional, né? O Durkheim ele é um elemento, ele cria, né, essa perspectiva da funcionalidade do crime. E óbvio que quando essa situação ela não tem mais uma norma, ou ela não encontra mais um padrão de norma para justificar a reação, nós passamos por um processo que ele vai denominar, ele é o autor do conceito de anomia, perspectiva da anomia, como um elemento de desregulação, né, de tornar aquilo fora de uma ordem onde eu possa encontrar esses elementos, né, de anomia também tem uma função, ela também tem uma funcionalidade. Durkheim vai influenciar os funcionalistas norte-americanos, né, principalmente Merton, né, são Parsons e Merton, os dois principais teóricos funcionalistas norte-americanos, e criar a corrente sociológica funcional. Basicamente, ele é o pai da sociologia funcional e parte dessa perspectiva de uma identidade social comum, consensual. Ela está dentro da teoria do consenso, né? Onde há o cumprimento de uma função, né, no sentido de conservação dessa identidade. A busca é sempre manter essa visão de uma identidade social única, que nós sabemos o quanto isso é complexo. A gente vai falar logo mais disso aí. Essa imagem é uma imagem bastante abstrata com relação às comunidades, até porque essa identidade comum ou consensual, ela é uma mera abstração, ela não existe de fato. E ela não existe de fato porque, primeiro, essa comunidade é composta por vários indivíduos estranhos. Estranhos ou porque não são originários dessa comunidade, como é o caso dos imigrantes, muitas vezes, né? Então, o primeiro grande conflito observado, inclusive nos Estados Unidos, tem a ver com o conflito cultural em virtude da imigração, e aí diz respeito exatamente aos grandes blocos de imigração e às diversas culturas originárias que entram em conflito no modelo urbano norte-americano. E segundo, porque existe uma dificuldade, inclusive, de se entender quais são os verdadeiros consensos que são estipulados e como eles são estipulados, ou se, na realidade, eles também não são uma abstração proveniente de uma hegemonia
e muitas vezes aí você poderia gravar aquela perspectiva da exploração capitalista pelo marxismo, e aí as correntes, inclusive, de cunho marxista, são as primeiras que dão origem à perspectiva conflitual, à perspectiva sociológica conflitual, demonstrando que a sociedade não é esse conjunto identitário ou monolítico, mas na realidade é um grande mosaico cheio de conflitos, né? Então, o primeiro conflito aí observado é exatamente o conflito de classes. E aí, os modelos sociológicos que têm origem na Europa com relação à visão conflitual são de ordem crítica marxista, né? Ou seja, eles estão dentro dessa análise. Mas nos Estados Unidos se desenvolve através de outros estudos que observam a constituição de subculturas, a, a dinâmica relacionada à competição no espaço urbano, a imigração. Todos eles são fenômenos conflituais presentes na comunidade e, portanto, uma dinâmica social que mostra dificilmente nós temos propriamente o consenso. O que é comum é o conflito e essa divisão, né, da comunidade em vários nichos, em vários agrupamentos, todos em conflito entre si, né? Então, há um conflito severo, não apenas de classe, mas de gênero, de origem, obviamente, também de ocupação no território urbano. Portanto, quando. Esse é um outro efeito interessante da migração do pensamento sociológico criminal da Europa para os Estados Unidos. Inclusive, os primeiros teóricos que vêm até a Europa beber desse tipo de análise continuam fazendo as pesquisas nas prisões, mas eles começam a se interrogar do porquê classificar esses dados e obter essas informações dentro das prisões, se o que gera a pena, o crime, é produzido fora e existe uma cifra de subnotificação muito alta. Então, o grande questionamento trazido e a grande inovação trazida pela sociologia criminal norte-americana vem exatamente de lançar, retirar essas pesquisas de cunho metodológico, né, no sentido de lançar essa metodologia para fora das prisões, de investigação com relação aos crimes. E aí você vai buscar, no próprio espaço social, esses elementos de construção. Em parte, um teórico europeu já havia começado e feito alguma coisa nesse sentido, que era o Enrico Ferri. Ele também começa com aquelas pesquisas lá com base na antropometria criminal de Lombroso, mas vocês viram que ele ele também percebe que a prisão é só um efeito e que existiam elementos dentro da própria sociedade, nos diversos conflitos sociais, que determinavam o crime. Portanto, ele sugere aquela teoria lá dos substitutivos penais. De certa maneira, existe já em Ferri o princípio que vai construir a sociologia criminal, né? A importância dele na sua originalidade está aí. Então, os norte-americanos percebem também que é melhor, talvez, que essas pesquisas não se desenvolvam completamente nas prisões. Aquilo que os europeus comumente faziam era muito limitado para fazer uma análise propriamente da genealogia do crime. Vejam que até agora nós estamos no paradigma etiológico. Estamos dentro daquele primeiro paradigma de análise da busca das causas do crime. E essa análise das causas do crime leva, primeiro, a uma busca que vai da observação do espaço social. Então, eu poderia dizer que a primeira grande escola norte-americana com relação
a essa questão. Mas antes de falar nisso, eu queria destacar aqui um trabalho que eu acho indispensável para a compreensão, inclusive, da metodologia sociológica e de como se constrói um bom trabalho de cunho científico. Eu falo isso porque, às vezes, a gente tem muita dificuldade na construção do próprio trabalho. E se você for ler, por exemplo, alguns livros com as regras, o próprio livro do Durkheim, Les règles de la méthode sociologique, as regras do método sociológico, ela é insuficiente. Né? Às vezes a gente tem uma dificuldade grande. E aí você parte para uma aplicação de campo, quando ele vai fazer a análise do suicídio. Esse livro é fantástico. É um livro que eu recomendo pela forma como ele foi construído. Aqui ele delimita o objeto, ele lança mão dos elementos de observação, né, com o cuidado metodológico, faz articulação com estatísticas para demonstrar algumas das suas teses, em relação, inclusive, à divulgação, né, dos suicídios e aquilo que poderia impactar. Então, é um trabalho que eu recomendo demais que vocês acompanhem e leiam com atenção, para, inclusive, aprender a produzir trabalhos científicos, né? Para que a gente tenha essa noção da importância. Ainda que você discorde dos métodos, ainda que você discorde, inclusive, de algumas constatações, mesmo assim, a construção dele é muito boa. Né? Autores mesmo, críticos, autores não funcionalistas, eles desenvolvem boa parte dos seus trabalhos fazendo essa referência igualmente a Durkheim, entendendo essa importância que ele tem na construção do método de investigação sociológica. A importância que eu dou a esse trabalho é ele ter sido um dos primeiros a tratar de um fenômeno social relevante, que envolve a ideia do suicídio, com uma metodologia de investigação onde ele vai ouvir todas as ponderações dele acerca desse fenômeno. E é, de fato, um estudo propriamente sociológico, né, como ele coloca. E é lógico que o uso recorrente das estatísticas, tanto das estatísticas morais, como também das estatísticas referentes às ocorrências, isso passa a ser um elemento central para as investigações sociológicas hoje. E a forma como isso se desenvolve é extremamente interessante. A divisão do trabalho social também é um texto relevante. Veja aqui nas páginas 42 e 43, né, quando ele fala, de fato, a única característica comum a todos os crimes é que eles consistem, salvo algumas exceções aparentes que serão examinadas mais abaixo, em atos universalmente reprovados pelos membros das variadas sociedades. Ora, a realidade do fato que acabamos de estabelecer não é contestável. Isso significa que o crime melindra sentimentos que se encontram em todas as consciências sadias, né, do mesmo grupo social. Hoje são sentimentos altruístas que apresentam essa característica de maneira bem acentuada. Mas houve um tempo muito próximo de nós em que os sentimentos religiosos domésticos e mil outros sentimentos tradicionais tinham os mesmos efeitos para o respeito em relação a valores. Ainda agora, a simpatia por outrem está longe de ser considerada, como quer Garofalo, a única a produzir esse resultado. Então, não é só essa perspectiva dos elementos também altruístas, né? E aí ele vai colocando esses elementos, né, nessa análise que ele faz da divisão do trabalho social, que é
extremamente relevante também para a análise da sociologia criminal, né? Porque funda categorias e conceitos que acabam sendo importados, por exemplo, nos Estados Unidos e que vão produzir uma série de reflexões. E começa aí um pouco a contestar, por exemplo, o modelo desviante e de anormalidade produzido lá pela escola positiva, insere o contexto da anomia como um elemento que cria espaço para essa desordem, ou seja, quando essas instituições não estão reforçando aquele valor, quando existe um espaço para a escolha do desvio em função exatamente da anomia, você vai encontrar aí, você vai ver mais à frente, a gente vai tratar aqui de Robert Carmerton, nas suas estruturas sociológicas, né? É um texto importante para a gente, e a gente vai observar como é que as coisas funcionavam. Pois eu até tenho que ver se eu passei o modelo principal da aula com os paradigmas, porque lá vocês vão ver os diversos comportamentos e como é que isso funcionava dentro da teoria de Merton, dentro desse modelo que eu estou colocando aqui, que é um modelo funcional, não é? Que é uma herança do Durkheim. Bom, quando isso migra lá para os Estados Unidos, existem algumas questões, ou seja, a primeira questão, a inversão do campo de estudos das prisões para o próprio campo social. Então, você vai começar a fazer essas investigações fora das prisões, né? Dentro da própria sociedade, dentro da própria comunidade. E uma preocupação, sobretudo, com os grandes movimentos que levam à urbanização, à criação da sociedade industrial e, portanto, uma sociedade urbana. Algo que ainda na Europa existiam estudos que tratavam, eu acabei de. Semana passada a gente falou aqui da, de Gabriel Tarde e de como ele diferenciava a criminalidade urbana e a criminalidade agrária e como essa criminalidade agrária havia influenciado as reflexões criminais europeias até meados do século XIX. Então, era algo muito presente ainda no imaginário cultural, essa análise dos bandos que assaltavam em florestas, né, e praticavam essas condutas dentro do campo. Inclusive, tem um texto do Ip Thompson, Senhores e Caçadores, que dá conta do histórico de um desses bandos, né, que atuou no bispado de Walton, na Inglaterra, no século, entre o fim do século XVII e início do século XVIII, exatamente durante o reinado de Anna Stuart, né? Essa transição entre os Stuarts e os Sacha Coburca Gotha, que é a dinastia Windsor, né, que está lá até hoje. Essa análise da criminalidade rural com um elemento ainda muito relevante, muito presente no imaginário europeu, meio que some no contexto norte-americano, porque passa a ter uma relevância grande a análise da criminalidade urbana, a sociologia da grande cidade, essa perspectiva de fazer uma interpretação dos grandes centros urbanos norte-americanos e entender os conflitos que estão ali presentes e aquilo que pode representar a prática criminal. Essa é uma diversificação em relação ao modelo europeu original. Né? Até então, a gente fazia essa investigação a partir dessas categorias antropométricas, de caráter também muito centrado na psicopatologia, nessa perspectiva patologizante do crime,
E quando Durkheim empresta essa outra visão, os norte-americanos rapidamente importam isso, porque essa visão patologizante não correspondia àquilo que muitas vezes era observado, de que pessoas, às vezes, comuns praticavam os delitos, e isso estava dentro de uma certa esfera de escolha, que poderia vir exatamente dessa desordem no reforço institucional para o estímulo das condutas corretas, né? Na ideia da anomia. Né? Essa anomia poderia produzir a prática criminal. E aí eles vão fazer essa análise primeiro nos grandes centros urbanos, e essa construção dentro do grande centro urbano cria a primeira grande corrente norte-americana, que é a teoria ecológica do crime, com base em Chicago. Na análise feita por Burgess, né, Parker Burgess, com dois importantes nomes, né, para a... Eu acho, inclusive, que vocês encontram, eu me lembro, eu vou ver até na disciplina anterior, nós encontramos em inglês, porque já está em domínio público essas obras, né? Então vocês encontram facilmente essa obra do Parque Burgess, lembrar agora o nome também, que vai desenvolver uma análise da cidade como um grande espaço ecológico. E o que é um espaço ecológico? É um espaço onde nós temos muitos conflitos, existem competições, existem colaborações, né? Essa perspectiva de que esses territórios estão em choque. Então, ver a cidade como uma unidade ecológica, onde esses conflitos estão presentes. Existe um predador imobiliário, né, que faz com que se avance e esses conflitos se produzam exatamente pela expansão, muitas vezes, imobiliária, que vai alcançando nichos ou espaços antes invisibilizados. E isso vai aproximando pessoas que antes, em tese, estavam protegidas de zonas conflituosas. E isso gera o crime, ou seja, essa competição no espaço urbano vai produzir o crime. Mas há umas teorias, há aspectos dessa análise que são interessantes, né? Eles veem, por exemplo, os centros da grande cidade habitados pela classe operária. Isso era óbvio que se você importar essa teoria norte-americana para o contexto brasileiro, você vai ter que fazer uma análise também de como se dá a distribuição do espaço urbano no Brasil. A ecologia urbana brasileira é completamente diferente da ecologia urbana norte-americana. Não é? Então, geralmente, a classe trabalhadora, a classe operária, habita os centros. Aqui é o contrário, eles habitam a periferia, né? E estão. O downtown, por exemplo, é operário lá, né? Então, aqui não. Aqui aqui meio que se inverteu, e até cria um custo, um ônus a mais, porque geralmente eles habitam as proximidades das fábricas exatamente para não ter que se transportar, para economizar. Quem tinha que se transportar era o dono da empresa, né, que ia para uma zona mais periférica das grandes cidades, onde criavam-se esses bairros que eram rincões de riqueza, né? Ou seja, e eles se deslocavam ao downtown para os negócios, né? Para o centro, para negócios. Mas a classe operária habitava os centros. E aí você vai fazendo alguns círculos concêntricos, né?
que foram observados por Parque Burgess na ocupação urbana, demonstrando que existe entre esse centro e essa periferia dominada pelos ricos, né? Esses bairros também ocupados, né, pelas categorias mais enriquecidas, e o bairro operário, existe uma zona limbo, normalmente ocupada por armazéns, que é um ambiente um tanto invisibilizado da sociedade, onde ocorre a maior parte da delinquência. É um ambiente propício para o desenvolvimento das atividades de delinquência. Essa zona que está entre o cotidiano do centro, o trabalho, aquilo que se desenvolve, e a ocupação urbana das classes mais prósperas, né, que também tem uma ocupação contínua, né, mais permanente. Existe uma zona de uma ocupação ainda invisibilizada, onde estão os prostíbulos, onde estão os armazéns, onde estão os ambientes, né, que normalmente levam a uma certa deteriorização também do espaço. É um espaço que não tem uma iluminação pública adequada, é um espaço que contém muitos territórios, muitos terrenos baldios, muitos territórios desocupados, muitos espaços desocupados, e aí geram uma oportunidade para a prática criminal. Portanto, há uma ecologia na prática do crime, né? Essa perspectiva de que há uma distribuição territorial para o crime. Aqui foi feita uma pesquisa em Maceió, se eu não me engano, foi publicada na Revista Brasileira de Ciências Criminais, exatamente empregando as observações trazidas pela escola ecológica para o contexto brasileiro, mas invertendo, obviamente, essa dinâmica, né? Demonstrando que aqui a gente jogou essas comunidades para a periferia e deixou esses espaços centrais ocupados pelas categorias mais favorecidas, né? Mas ainda assim se observou que, de fato, onde estão essas zonas limbo, que tem armazéns, que tem esses ambientes que é de uma ocupação transitória, você vai ter realmente o maior volume de prática de desvios. Tem um outro autor, que é o Norberto Elias. Ele, já na Europa, né, voltando para a Europa e voltando para uma observação que foi feita na Europa, numa cidade chave, Norberto Elias escreveu uma obra importante, que é Estabelecidos e Outsides. Também vocês encontram fácil, né? Estabelecidos e Outsides, onde ele descreve essas dinâmicas. Só que ele muda um pouco essa perspectiva. Ele diz que os bairros onde há uma conformação de pessoas estabelecidas, e aí não importa se é um bairro rico ou um bairro pobre. Às vezes um bairro rico não permite essa solidariedade, que é exatamente o que é um bairro onde as pessoas são estabelecidas. É um bairro onde todos se conhecem, onde não existe invisibilidade, onde você faz a relação de troca com o fruteiro, com o padeiro, com o sapateiro, e tem uma dinâmica de circulação em que as pessoas se conhecem e se aproximam. Existe uma aproximação grande dessas pessoas. E aí, nesses ambientes, há uma tendência aos desvios ou nem serem percebidos, eles nem existirem, ou serem mais normalizados, porque há um elemento de acolhimento disso. Quem vai meio que repetir algo que Elias desenvolve aqui é o. Esqueço agora o finlandês, que é um dos. Nili Christ, né? Nili Christ, num texto importante sobre. Já é um texto
dentro da visão abolicionista, né, que é uma quantidade razoável de crimes, que vai dizer mais ou menos isso, ou seja, num ambiente onde as pessoas têm uma vida mais solidária, estão mais aproximadas entre elas e se conhecem, e às vezes nem é um ambiente rico propriamente, porque nos ambientes ricos há um certo isolamento, né? As pessoas se enclausuram dentro dos seus terrenos murados, né? Cercados com cercas elétricas, etc., onde você há um certo afastamento, essas pessoas não se reconhecem, então há uma certa invisibilização que favorece, muitas vezes, até núcleos criminais, violentos, etc. Não necessariamente isso existe em áreas pobres, onde essa solidariedade ela está presente. Né? E, normalmente, essas pessoas convivem mais. Ainda que exista aqui e acolá um desvio, esse desvio acaba sendo recebido, acolhido dentro da comunidade, que vai normalizando isso, de maneira que onde há bairros de pessoas estabelecidas, que era isso que o Norberto Elias colocava, você não observa a existência de um volume alto de incidentes, né, de crimes. Já há bairros onde a classe, muitas vezes trabalhadora, tem que se deslocar apenas para dormir. Isso também já é mais próximo da gente, porque é um modelo também de ocupação europeu. Vejam como a ecologia urbana muda, né? De lugar em lugar. Ele chama esses ambientes periféricos de cidades dormitórios. São ambientes onde as pessoas não realizam a maior parte da sua vida, no sentido das atividades de trabalho, do desenvolvimento das atividades comuns. E aí são locais onde você se desloca só para dormir. São as chamadas cidades dormitórios. Essas cidades dormitórios são ambientes de invisibilização. Então, onde há uma invisibilização, existe a oportunidade do desvio. Porque já que as pessoas não se conhecem, também se cria essa possibilidade de, na ausência dessa aproximação, existir as violências, existir exatamente a prática desviante. Então, essa era a questão que é colocada aí pelo Norberto Elias. Mas vejam, que é uma descrição distinta da de Parque Burguês com relação à ecologia urbana, mas que tem um sentido comum, né? Quando a gente observa a perspectiva de que há determinados ambientes que criam essa oportunidade para a prática criminal, essa perspectiva da ecologia, da maneira como a gente se relaciona com os ambientes do meio urbano. Óbvio que essas teorias elas explicam a criminalidade urbana. Ela está muito preocupada com a criminalidade urbana. Ela não vai explicar a criminalidade rural. Talvez aqui no Brasil ela não tenha produzido tantos efeitos, porque, por exemplo, a teoria ecológica de Park Burgess, ao tratado que ocorria em Chicago, ela foi relatada na década de 30. E nesse período a gente ainda se preocupava com os bandos rurais, né? Era exatamente ainda o resquício, os últimos momentos do cangaço. Então, nossa criminalidade era uma criminalidade, sobretudo, agrária. E aí, talvez, por conta disso, não tenha chamado tanta atenção dos pensadores brasileiros, né, quando essas teorias foram formuladas. Muito embora o livro do Parque Burguês foi traduzido imediatamente para o português, lá na USP, e acolhido na Escola de Arquitetura, exatamente para tentar dar uma dinâmica, porque aí ele explicava que uma melhoria, uma intervenção urbana já seria o suficiente para reduzir a criminalidade. Então, São Paulo, ela obviamente já era uma grande cidade, já tinha algumas preocupações referentes a isso, e aí acolheu imediatamente essa obra, ainda na década de 30, eles já começam a refletir. Então, houve uma tradução.
apesar de ter tido, sim, uma tradução, mas ele não se espalhou tanto. Esse tipo de reflexão não se espalhou tanto no Brasil, porque na época a nossa preocupação maior era com o cangaço, era com a criminalidade agrária. Compreende isso? Ou seja, não era uma dinâmica que nos interessava, talvez, naquele instante. Mas, para São Paulo, sim, e já se começa ali a se fazer várias intervenções que buscam exatamente tornar esse espaço urbano de maior convivência, onde gere a aproximação das pessoas e, através dessa aproximação, dessa solidariedade, se fortaleça esses vínculos sociais, evitando-se essa invisibilidade e, portanto, tornando o ambiente menos criminoso. Agora, observem que nós saímos lá da escola positiva, naquela versão antropológica de Lombroso, do homem delinquente, e estamos chegando realmente naquilo que o Figueiredo Dias e o Manuel da Costa Andrade falou, que era a sociedade criminógena. Ou seja, a gente começa a observar que talvez exista algum padrão urbano, alguns elementos relacionados à arquitetura urbana, à iluminação pública, à ocupação dos espaços urbanos, à aproximação do convívio das pessoas, que criam a oportunidade para a prática criminal. Daí porque é tão importante iluminação, é importantíssimo também que os espaços permitam a convivência, a aproximação, o reconhecimento, para criar esses vínculos solidários. E é por isso, por exemplo, que há bairros operários onde não exista essa sociedade dormitório, onde essas pessoas não são invisibilizadas, que ainda que sejam bairros pobres, os índices criminais são baixíssimos, porque há essa aproximação, existe essa solidariedade. Então, isso também tira um pouco aquela ideia de que crime é algo que está presente na pobreza, né? Não necessariamente. Acabei de falar que no espaço urbano pode existir um bairro pobre onde essas pessoas, essa comunidade, seja uma comunidade estabelecida. É uma comunidade operária, é uma comunidade de pescadores, é uma comunidade pobre, vulnerável, mas de pessoas estabelecidas e, portanto, elas têm um vínculo em comum que fortalece essa convivência e não há um número grande de práticas criminais. E há bairros ricos que, exatamente por esse isolamento, por essa invisibilização, por esse não reconhecimento do outro, acabam sendo vulneráveis à prática criminal e, portanto, se tornam bairros propícios, oportunos, né, para essa prática, porque eles permitem essa invisibilização. Então, realmente, essa teoria ela encontra alguns elementos. Lógico que eu estou aqui colocando vocês para pensarem, mas sempre faço uma crítica de que a criminologia, ela às vezes é cativante, mas ela está inventando tudo isso, ou seja, o crime também é uma invenção. A gente precisa ter esse cuidado, né, com essa questão, né, de que essa anormalidade vencida até por um conservador, né, como é Durkheim. Durkheim é um pensador conservador, mas ele disse que não, que o crime é um fato normal. Então ele meio que cria esse espaço para que as pessoas comecem a investigar isso dentro do meio social, não com aquele espanto, talvez, produzido na busca, né, de um delinquente nato, né, de um sujeito que se aproxima da ideia do perigo e se afasta da responsabilidade, da culpabilidade, como bem disse Gabriel Tarde. Né? O positivismo torna todos culpáveis, menos os criminosos. O criminoso não é culpado por nada, porque ele foi totalmente determinado para aquilo.
E aí fica difícil você observar essa perspectiva das oportunidades. Mas falando um pouco nessa questão, estava até me lembrando também de um texto do Ítalo Calvino sobre turistas, né? Também essa perspectiva das cidades invisíveis é outro texto interessante, onde ele mostra no nosso cotidiano a existência, né, de diversos sujeitos que passam no meio urbano de maneira invisível. Até foram feitas algumas experiências, porque isso tem a ver também com a psicologia urbana, né, da maneira como a gente se relaciona. Exatamente por a gente, às vezes, nem saudar, nem cumprimentar, a gente não cria nenhum vínculo, nenhuma aproximação. Por isso que não é só uma questão da educação, bom dia, boa tarde, boa noite, mas é uma questão de estabelecer algum tipo de vínculo para que a gente possa se reconhecer enquanto sujeitos. E aí tem gente que passa totalmente despercebido. Então, pegava um ator famoso, a Rede Globo parece que fez isso. Aliás, faz isso vez ou outra no programa lá do Hulk, né? Eles botam o Hulk como taxista, botam. Aí pegava um ator famoso e colocava ele vestido de gari, varrendo a rua lá no Copacabana e tal. E passava multidões e ninguém reconhecia o camarada. Porque na realidade é isso. Existem verdadeiras cidades invisíveis, né, onde essas pessoas cruzam conosco o nosso cotidiano e a gente. Eu, se eu não saudar vocês, vocês me perdoem porque eu sou leso. Podem me falar comigo que eu falo. Mas eu não reconheço direito face, eu tenho um péssimo reconhecimento facial. Não fica achando, o professor é besta, né? Ele é um besta, né? Tal. Tem gente que às vezes pensa, não, é leseira. É leseira. Agora, não faria isso jamais por uma ideia de categoria, mas isso ocorre. De que você não vai olhar para o pintor, você não vai olhar para o cara do técnico da Energisa e por aí vai. Parece que quando bota alguns uniformes, a gente desassujeita, né? A gente às vezes não dá nem um bom dia, né? Por isso, bom dia, boa tarde, boa noite, tem a ver com essa perspectiva dos reconhecimentos, dos vínculos, exatamente para que a gente possa se identificar, né? Eu ainda lembro de Vanessa, seu João lá do CCJ, que eram os nossos terceirizados, né? Que prestavam um serviço importantíssimo para a limpeza do centro e tal. Para mim é uma referência. Mas, normalmente, as pessoas nem reparam, nem notam essas pessoas mais humildes. Elas passam de maneira invisibilizada. E é exatamente por isso que também se cria essa oportunidade. Se eu sou um ser invisível, eu posso também praticar crimes, né? Essa perspectiva. Tinha até uma frase que se dizia muito na Itália, né? De que nada mais latino do que um alemão de férias na Itália. Porque parecia que ele fugia de todas as normas, a Itália se transformava num grande ambiente de anomia. Então, eles eram mais italianos do que os italianos, né? Fazer todo tipo de loucura, né? Desde andar nu pela rua, a beber todas, esse tipo de maluquice. Mas é porque, deslocando, todo turista é meio invisível. Ele está em outro ambiente, que não é o ambiente dele natural, então existe um certo relaxamento da norma. As normas não são aplicáveis. Por isso que a gente também tem que saber lidar com o conflito, né? Porque às vezes o cara tá lá naquela de relaxar mesmo, né? Eu sou um turista, então ninguém vai olhar meu cabelo, ninguém vai olhar como eu estou me vestindo. Eu posso ir até para essas praias de nudismo, né? Tal, ninguém vai saber que eu fui, né? Porque eu sou turista, eu tô fora da minha do meu convívio, né, do ambiente de reconhecimento. Isso tem a ver muito com essa perspectiva do relaxamento moral, que vem de um relaxamento pela perspectiva do ambiente, que cria uma certa noção de invisibilidade. Então, aqui eu sou invisível. Mas ninguém é tão invisível, né? A gente sabe que as pessoas não são invisíveis. Essa perspectiva da invisibilização, né? Que é, obviamente, uma coisa
que a gente precisa reparar, né, nesse comportamento urbano, né? Então, basicamente, o que eu queria hoje passar para vocês era exatamente isso, da gente observar que ao lado dos modelos funcionais, de uma identidade monolítica, com base na sociologia do consenso, existem modelos conflituais e, de certa maneira, há uma influência muito grande do funcionalismo de Durkheim na produção de ambos, não só do modelo. Obviamente, ele é o pai do modelo consensual, mas ele também oportunizou conceitos e reflexões que nos levam para a construção Ítalo Calvino. Ítalo Calvino. Ítalo Calvino. É um texto importante, analisa. Vocês percebem que, de certa maneira, essa análise de que a escolha pode advir de algum tipo de oportunidade está dentro da... Porque essa perspectiva também de eu só centrar a escolha criminal por uma anomia na distribuição, né, econômica e, portanto, do conflito de classe, essa perspectiva bem marxista, ela não consegue informar todos os elementos, porque mesmo em bairros ricos, a ausência desse convívio facilita as violências, facilita, por exemplo, a violência de natureza sexual, de pais contra filhos ou filhas, né? Isso a gente sabe, facilita a perspectiva da violência doméstica, na questão da violência de gênero. Então, não é imaginarmos apenas como a pobreza, porque também, se a gente começar nesse discurso, parece que a pobreza é o fator determinante da prática criminal, que seria sempre uma prática de inversão. Quando você vai aprofundando as pesquisas, vai observando que nem sempre é isso e que existem comunidades muito pobres, que existe efetivamente, mas que, diante de ser estabelecida, de ter um vínculo moral e social forte, não tem tantas práticas criminais. A gente observa isso, por exemplo, lá no próprio Recife. Existe um alto, que é o Alto Santa Isabel, que era formado em sua maioria por operários da fábrica lá de Macaxeira, que, embora tenha falido, eles depois passaram a trabalhar ali em Casa Amarela. Então, é um grupo muito sólido de pessoas que trabalham no comércio, né? São comerciários, e normalmente tem entre si aquele território que é o alto. É um dos altos menos violentos, onde existe menos práticas, né, criminais, menos desvios, comparado a outros ambientes. Você atravessou ali a Avenida Norte, foi para a Nova Descoberta, foi para o Alto do Mandu, foi para outros altos, né, que estejam ali na proximidade, aí os índices meio que até a questão da estatística de homicídio e tudo vai lá para cima, né? Isso tem um indicador, e que não é necessariamente a pobreza que determina, porque a pobreza é comum de um e de outro lado, tem a ver mais com essa reflexão do ambiente de moradia, onde as pessoas estão estabelecidas e se conhecem efetivamente, dessa cidade dormitório, que é só um ambiente que eu volto para dormir à noite, mas que eu não estabeleço vínculos com o vizinho, vizinhos que não se conhecem, né? Essa perspectiva do convívio, né? Então, são coisas que... É por isso que o espaço urbano tem que ser programado com escolas, com parques, com ambientes que permitam... Vejam só, Medellín era uma cidade extremamente violenta no fim do século XX.
na década de 90, não apenas pelo cartel, mas pela própria forma de ocupação urbana. E é uma cidade que tem um formato muito parecido com o do Rio de Janeiro, né? Que são morros onde a população mais pobre ocupa um morro. Na Colômbia, hoje os índices de Medellín são muito melhores do que do Brasil e do Rio, né? Em pouco tempo, eles conseguiram, com algumas intervenções na ecologia urbana. Até o modelo Medellín tentou se copiar no Rio de Janeiro, lá no alemão, mas como tudo no Brasil não dá certo, porque mesmo aquela história do bonde, como ele vai lá para cima do morro, depois o povo volta, não criou esses vínculos onde as pessoas podem se conhecer, né? Aquele bondinho lá que criaram no Morro do Alemão, tinham feito lá em Medellín, e já era uma intervenção da arquitetura urbana, buscando exatamente criar mais espaços sociais de convivência, além das escolas, dos parques, abrir espaço para que as pessoas possam conviver entre si e, com isso, gerar um ambiente mais solidário. Acho que reforçar essa ecologia urbana, de certa maneira, a Escola Ecológica de Chicago ela tem essa importância, de que a gente comece a pensar no espaço urbano, né? Óbvio que ela não responde a tudo, ela não consegue lidar com a criminologia agrária, mas ela tem essa importância de que devemos pensar no espaço urbano para poder tratar da questão criminal, certo? Então, gente, um abração, ficamos para quinta-feira, a gente dá continuidade à nossa disciplina. Acho que hoje a gente avançou bastante, né? Conseguiu ver algumas coisas interessantes, né? Na quinta a gente dá continuidade a isso, tá bom? Obrigada, professor. Boa noite. Nada, até mais.